Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rafa Tarso aqui, damos início agora a mais uma semana do autoconhecimento. Você que já chegou, você que já está online, eu queria que você colocasse muita expectativa no seu coração, porque durante essa semana nós estaremos juntos para uma sequência de aulas extraordinárias que certamente vai impactar a sua vida e mudar a sua vida, ok? Eu gostaria de ver aqui no chat já você digitando de qual cidade, de qual estado ou de qual país você está me assistindo. Eu sei que sempre tem uma galera aí que nos assiste de várias partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos. Pessoal da Inglaterra sempre está presente também. Tem pessoas até do Japão na Semana do Autoconhecimento. Você que é do Brasil, do norte, do sul, do leste, oeste, coloque aí a sua cidade, o seu estado. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu quero saber aqui no meu retorno se você está me assistindo de várias partes do país, ok? Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Eu quero que você já vai deixando o seu like, isso é muito importante para que a gente possa esparramar esse conteúdo para o máximo de pessoas e conseguirmos aí levar o máximo de transformação, ok? Essa vai ser uma semana poderosa e eu queria que você separasse os próximos dias para investir na sua vida. Eu sempre digo que você precisa se priorizar. Você precisa entender que o seu crescimento, o seu desenvolvimento é chave para que todas as outras áreas da sua vida elas possam romper, avançar e crescer, tá bom? Uma coisa muito importante para você aproveitar ao máximo o nosso conteúdo é você ter papel e caneta na sua mão. Então, se você não pegou papel e caneta, pega papel e caneta, esteja aí para você anotar os principais insights. Hoje eu vou introduzir um assunto que eu considero ele primordial para essa jornada de transformação. Então, quero que você anote cada detalhe. Outra coisa importante, se você puder, vá para um lugar reservado, pegue um fone de ouvido, porque tudo isso vai diminuir as distrações externas para que você possa mergulhar na nossa semana do autoconhecimento. Você ainda vai conhecer a minha história, conhecer a história de outras pessoas durante essa semana, que trilharam essa jornada como você trilhou também, que viveram essa transformação, e eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois dessa semana. Uma coisa eu posso te provar, essa semana de aulas não é apenas mais uma sequência de aulas online. Aqui nós vamos aplicar, além de um conteúdo aprofundado, comprovadamente um conteúdo que transforma vidas, nós vamos ter técnicas ao vivo de ressignificação, em desbloqueio emocional. Nós vamos identificar as principais raízes que hoje está trazendo problemas em várias áreas, seja financeira, emocional, relacional, espiritual. Ou seja, a Semana do Autoconhecimento ela foi projetada, arquitetada, para que todas as áreas da sua vida possam ser alcançadas e impulsionadas para um próximo nível. Então, nesses dias, se prepare, porque eu vou trazer à luz muito daquilo que está sabotando a sua vida. Sabe que uma das coisas que eu mais percebo, e que eu mais recebo de perguntas, as pessoas sempre me dizem, Rafa, eu percebo que a minha vida está travada, eu percebo que tem áreas da minha vida que elas não avançam, elas não rompem, mas eu não sei o que é, eu não sei o que está travado, eu não sei o que fazer, eu não consigo identificar. Nessa semana, você vai conseguir identificar tudo aquilo que está impedindo o seu crescimento, está impedindo o seu romper. Eu sei que você chegou aqui, cada um com um motivo principal. Talvez você chegou aqui para resolver problemas pontuais, ansiedade, depressão, dependência emocional, escassez financeira. Eu quero te dizer que todos esses problemas serão abordados e até o fim dessa semana você vai ter um caminho claro, um conhecimento específico para que você possa realmente lidar com tudo isso e construir aquilo que eu chamo de vida extraordinária. E por que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso? Por causa daquilo ali, ó. Esse é o meu lema. Se um pode, todos podem. Nessa semana eu vou te provar que independente do seu fundo de poço, talvez o meu fundo de poço tenha sido mais profundo que o seu fundo de poço hoje. Eu vou te provar que se eu, o improvável, sair do zero e conseguir construir uma vida que eu chamo de vida extraordinária, você também consegue construir essa vida. Quando eu passei a acreditar naquela verdade, a minha vida mudou. E a vida das pessoas que também caminham comigo, ok? Todo o nosso conteúdo, a nossa metodologia que vai ser aplicada nessa semana, ela está baseada em 4 pilares. Anote aí você que já está anotando, que pegou papel e caneta. 4 pilares.
o mental, o emocional, o comportamental e o espiritual. Eu tenho 40 anos de idade, estou aí prestes a fazer 41 anos, e são 20 anos da minha vida que eu lido com pessoas. Como especialista em comportamento humano, como terapeuta, 20 anos lidando com pessoas, ajudando as pessoas a superar suas travas, seus problemas, reorganizarem as suas vidas e construir uma vida plena. Durante esses 20 anos, eu mapeei e cheguei à constatação que se uma pessoa investir em apenas 4 pilares, ela consegue viver uma transformação real em todas as áreas. Vou repetir os 4 pilares para você anotar: o mental, o emocional, o comportamental e o espiritual. Hoje a minha vida, né, não, na verdade não hoje, mas há décadas, a minha vida, a minha rotina diária, ela é estabelecida em cima desses 4 pilares. Então, constantemente, diariamente, eu estou investindo nesses 4 pilares e você vai aprender nessa semana como balancear cada um deles e organizar a sua vida por completo, tá certo? Quem não deixou o like, vai lá agora, deixa o seu like. Rafa, eu não sei deixar o like. Tem um xizinho aí, se você está vendo pelo celular, no canto direito, toca no xizinho, fecha o chat, vai lá e deixa o seu like. Isso é muito importante, tá bom? Beleza? Bom, vamos para o conteúdo de hoje então, sem enrolação. Eu quero introduzir o nosso conteúdo de hoje. Durante essa semana a gente vai ver muitas coisas importantes, como eu te disse. Durante essa semana você vai aprender como identificar os bloqueios emocionais. Eu vou aplicar uma técnica ao vivo, inclusive na aula de amanhã, tá? Na aula de amanhã eu vou aplicar uma técnica ao vivo de ressignificação em bloqueios emocionais. Você vai aprender nessa semana como que a sua realidade é moldada, é construída e como você já está fazendo isso, mas de maneira inconsciente e involuntária. Rafa, você está me dizendo que eu sou o responsável por criar a minha própria realidade? Em grande parte, sim. Eu vou te mostrar como você já está fazendo isso e como você poderá fazer isso de maneira intencional. Ou seja, mudar a sua realidade de maneira intencional. Vamos também abordar um assunto que é de interesse de muitas pessoas, que é sobre prosperidade. Você vai aprender o real sentido da prosperidade, os principais princípios de prosperidade e como prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai aprender a identificar as raízes emocionais, você vai aprender a identificar os bloqueios emocionais, ou seja, tudo aquilo que está hoje te impedindo de ir para um próximo nível, tá bom? Agora, eu costumo dizer o seguinte: quem realmente vai mudar de vida é quem está disposto a ir até o fim. Então vamos escrever nesse chat aí. Durante as nossas aulas, vou pedir para vocês escreverem muitas palavras ou frases no chat. Eu tenho uma intenção por trás disso e depois eu vou te revelar qual a intenção é essa. Mas vamos escrever algo aqui no chat para a gente reafirmar para todo mundo. Escreve aí: eu vou até o fim. Escreve aí no chat: eu vou até o fim. Por quê, Rafa? Porque eu costumo dizer que para uma pessoa dar certo na vida, ela não precisa ser um gênio. Tem pessoas que acham que para dar certo na vida, você precisa ser acima da média. Você precisa ser um gênio. Algumas acham que você precisa ter sorte. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Durante todos esses anos, e a partir da minha própria experiência, eu posso te afirmar: as pessoas que dão certo na vida são as pessoas que vão até o fim. As pessoas que perseveram. As pessoas que não interrompem processos. E uma coisa você vai notar, olha para a nossa audiência aí. Você vai perceber que hoje milhares de pessoas estarão presentes. Mas durante a nossa semana você vai perceber que a nossa audiência ela vai diminuir aula após aula. E por quê? Porque a maioria das pessoas, elas desistem no meio do processo. E é por isso que elas não conseguem atingir os resultados que elas tanto querem. Talvez você que está aqui me assistindo, você tem problema com procrastinação. A maior parte do ser humano é procrastinador. Essa semana já vai ser um teste para você se livrar disso. Então, escreve aí: eu vou até o fim. Desmarque seus compromissos. Não aceite convites nessa semana. É a semana da sua transformação. É a semana da sua mudança de vida. Pelo menos uma única vez. Se você nunca fez isso, eu quero que você se comprometa em ir até o fim. Chega, querido. Chega de olhar para trás e perceber que a sua vida é uma repetição do ontem. Chega de olhar para trás e perceber que entra ano, entra mês, sai mês. Você está dentro de uma falsa ilusão que em algum momento a sua vida vai mudar.
Rafa, você está bravo? Não. Você vai me conhecer. Eu sou alguém que eu envolvo meu coração naquilo que eu faço. E quando o assunto é transformação de vidas, que é o meu propósito, querido, que foi a partir da minha própria transformação, eu não consigo tirar o meu coração disso. Eu não consigo ser frio, alheio. Às vezes eu vou te confrontar nessa semana, com muito amor e carinho. Muitas vezes, em algumas aulas aqui, você vai sair em crise. E eu não quero que você se ofenda comigo. Eu só quero que você abra o seu coração. Porque a minha permanência aqui durante esses dias é por causa de você. É para a sua transformação e para o seu romper. Então escreve aí, eu vou até o fim. Vai até o fim. É isso que é a grande chave. É terminar aquilo que você propôs começar. Ok? Então vamos lá. Nessa primeira aula, é um tema muito sugestivo. Deixa eu vir aqui para a nossa lousa. Eu gosto muito de falar de um conceito que eu chamo de o falso eu. O conceito do falso eu, por que eu gosto de abordar esse conceito? E começar a partir dele. Porque se nós não começarmos a falar de identidade, se nós não começarmos a falar da sua essência, de quem você é, nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. E quando eu digo falso eu estou tentando responder ou colocar diante de você um questionamento que a maior parte da humanidade tem há séculos, para não dizer milênios. Qual o questionamento, Rafa? O questionamento é: quem sou eu? Você sabe quem é você? Se eu te perguntar quem é você, qual é a sua resposta? Quem é você? Eu sei que várias respostas podem surgir agora. Talvez influenciado por títulos, por rótulos, por filosofias, por religiões. Talvez você diga: não, eu sou médico, eu sou advogada, eu sou esposa. E eu te pergunto, e se você não puder mais advogar, quem você é? Você deixou de ser quem você é? E se você não puder exercer a sua profissão, eu sou empresário, ok, se a sua empresa quebrar, você deixou de ser quem você é? Eu sou esposa, e se o casamento acabar? Você deixou de ser quem você é? Eu sou filho de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu acredito nisso. É uma verdade. Mas será que essa verdade realmente é prática na sua vida? Olha para a sua vida reflete isso? Então, quando eu pergunto para as pessoas quem é você, geralmente as pessoas elas travam. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer uma análise mais profunda, a gente começa a perceber que muito daquilo que nós achamos que somos não é uma verdade. E é por isso que eu tenho esse termo, eu falo sobre o falso eu, uma falsa identidade, uma falsa percepção de quem você é. Rafa, por que você está começando por isso? Porque isso aqui é a base. Não adianta você querer construir uma casa em cima de uma base errada. Não vai funcionar. A casa vai ruir. Vamos começar a construir uma vida extraordinária em cima de uma base correta. E a base correta, a primeira dela, a mais sólida, é entender quem você é. E para isso eu quero fazer aqui um exercício com você. Eu vou fazer uma apresentação minha, uma apresentação formal, bem formal mesmo. E eu queria que você notasse, enquanto eu fosse me apresentando, uma diferença. Eu vou usar uma palavra que geralmente ela não é usada. Ok? Então preste atenção para você tentar perceber qual palavra eu vou utilizar que geralmente as pessoas não utilizam quando elas vão se apresentar. Ok? Então vamos lá. Quem é o Rafa Tarso? Na verdade, meu nome é Rafael Tarso, mas as pessoas sempre me acostumaram a chamar de Rafa. Então eu meio que mudei o meu nome, digamos assim, eu abreviei. Rafa Tarso. Vamos fazer um exercício aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rafa Tarso. Tenho 40 anos de idade. Casado com a Valéria Tarso. Pai do Davi Tarso e da Rafaela Tarso. É a família Tarso, né? Hoje eu estou como empresário, como terapeuta, como bacharel em teologia. Estou autodidata e há mais de 20 anos no que tange a autodesenvolvimento, autoconhecimento,
e também na espiritualidade. E tenho dedicado a minha vida, nesses últimos 20 anos, para que outras pessoas possam ter as suas vidas transformadas. Ok. Fiz uma apresentação formal. Agora, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, se vocês identificaram uma palavra diferente que eu falei. Qual foi a palavra na hora dessa apresentação formal que geralmente as pessoas não utilizam? Coloque no chat. Deixa eu ver se vocês conseguiram identificar qual a palavra que eu usei, que geralmente as pessoas não usam. Coloque aí no chat. Eu usei a palavra estou. E por que eu usei a palavra estou ao invés de sou? Porque tudo isso que eu acabei de falar é transitório. É estado. E estado é algo que hoje pode estar e amanhã pode não estar. E qual é o problema? O problema é que nós, inconscientemente, nós vamos absorvendo frases, rótulos, através daquilo que as pessoas falam para nós, através dos nossos próprios resultados, sejam eles positivos ou negativos. Nós vamos pegando, sabe, esse conjunto de informações e vamos condicionando isso à nossa identidade. Inclusive, é muito comum o ser humano pegar os seus próprios problemas e condicioná-los à sua identidade. Você quer um exemplo? Constantemente tem pessoas que chegam para mim e dizem, Rafa, eu sou depressiva. Eu digo, você não é depressiva. Você não nasceu assim. Eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa. Eu sou um derrotado, eu sou um incapaz. Não, 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 não. Você pode estar vivendo um momento de derrota, mas você não é. E aqui nós começamos a construir aquilo que eu digo de falso eu. Ou seja, você vai condicionando a sua identidade, quem você é, em coisas transitórias. Você não é isso. Você não é o seu problema. Você não é aquilo que as pessoas disseram que você é, querido. Essa resposta, quem sou eu? A resposta a essa pergunta, ela precisa vir de algo interno. Tem que vir do seu interior. Se ela veio de algo externo, ela cooperou para construir o quê? Uma falsa ideia de quem você é. E tudo aquilo que você condiciona e você abraça como sendo parte do seu ser, você se apropria disso. Então, se você diz que é ansiosa, você será ansiosa. Se você diz que é depressivo, você será depressivo. Se você diz que é incapaz, que é um derrotado, é isso que você vai ser. Porque você está reforçando e condicionando isso à sua identidade. Então a gente precisa começar a desconstruir. Presta atenção. Nessa primeira aula e na segunda aula, eu digo que são duas aulas onde eu vou desconstruir muitas coisas na sua vida. Porque são coisas erradas. São coisas que estão cooperando e reforçando as situações que você está vivendo hoje. Que rouba a tua paz, que causa aflição, que te segura. Então, a aula de hoje é uma aula para desconstruir. A aula de amanhã eu também vou desconstruir na aula de bloqueios. Lembrando que amanhã, aula imperdível. Amanhã eu vou aplicar uma técnica ao vivo de ressignificação e desbloqueio emocional. Querido, amanhã, para algumas pessoas aqui, vai ser a noite mais, talvez a melhor noite de sono da sua última década. Você vai sair daqui livre, leve, vai conseguir dormir. É como se um peso fosse retirado das suas costas. Nem pense em faltar a aula de amanhã. Na verdade, você não pode faltar nenhuma aula. Nenhuma sequer. Porque cada aula está conectada uma com a outra, para que eu possa te conduzir para onde eu quero te levar, rumo a uma vida extraordinária. Ok? Tudo isso que eu te falei aqui, então, pode ser alterado. Todos os problemas, as situações que você vive hoje, elas podem ser alteradas. Quando eu me apresentei aqui, eu falei então do meu estado. Você pode falar, Rafa, que maravilha, hein? Você tem uma vida maravilhosa. Pois é, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O estado atual meu não é o mesmo estado de 10, 15, 20, 25 anos atrás.
O meu passado, querido, foi terrível. Eu costumo dizer que se a minha vida fosse pautada pelo meu passado, pela infância que eu tive, pela adolescência, pela juventude que eu tive, eu seria um zero à esquerda, porque o meu passado ele só apontava para um caminho: morte. Morte, querido. Traumas, bloqueios, família desestruturada. Aos 8 anos de idade, eu assisti o meu pai ser assassinado na minha frente. Foi um trauma que arrebentou com a minha vida, que arrebentou com a minha família, que desestruturou meu lar. Já era desestruturado o casamento da minha mãe com meu pai. Quando ele foi assassinado, piorou ainda mais. O traço de orfandade entrou na minha vida. Eu cresci como uma pessoa insegura, sem propósito, sem senso de identidade. Por quê? Porque é a figura paterna que imprime isso em nós. Talvez você não teve um relacionamento tão bom com seu pai, talvez você não conheceu o seu pai, ou talvez o seu pai foi alguém que estava ali com você, mas não foi presente. Eu quero te dizer, você carrega marcas disso. Traços de orfandade, insegurança, medo, falta de identidade, indefinição de propósito, tudo isso é traço de orfandade, porque é a figura paterna é que imprime isso. Enquanto a figura materna acolhe, a figura paterna é a que empurra. Por isso, pessoas que não têm uma figura masculina presente, ou não tiveram na sua infância, são pessoas que não conseguem avançar na vida, ela não enfrenta a vida. Ela sempre precisa de alguém para estar ao lado dela, é daí que surge também a dependência emocional. Rafa, você está começando a me decifrar. Segura aí que até o final dessa semana muita coisa vai vir à tona. Você vai começar a descobrir o porquê que você age como você age, o porquê é que você pensa como você pensa. Você vai descobrir que grande parte dos seus padrões comportamentais estão sendo influenciados por raízes, traumas e bloqueios lá do seu passado, lá da sua infância. Porque de 100% da nossa mente, 95% que nos governa é inconsciente. Então tem muita coisa aí dentro, escondida, que você ainda não conseguiu identificar, que é o que está pautando a sua vida. Rafa, mas como identificar? Se expondo a um conhecimento específico, que é o que começou a acontecer aqui hoje. Ok? Então, foi um trauma atrás de um trauma. Escassez financeira. Querido, hoje as pessoas olham para mim, eu tenho o privilégio, eu digo que eu tenho o privilégio de ser discriminado, às vezes na internet. Ah, é o filhinho de papai, é herdeiro. Eu falo, que maravilha ouvir isso. Porque eu sou improvável, querido. Eu fui vendedor de laranjinha em terminal de ônibus, vendedor de picolé nas ruas da periferia de Aparecida de Goiânia, aonde eu morava. Muitas vezes a minha mãe, ela não tinha dinheiro para pagar um passe de ida e volta, porque finais de semana eu gostava de brincar na casa dos meus primos, então ela tinha o dinheiro para pagar o passe de ida, mas a minha tia tinha que completar o passe de volta. Quando eu digo que se um pode, todos podem, isso aqui não é só uma frase de efeito. Isso aqui é uma verdade na minha vida. E na vida das pessoas que eu vi caminhar comigo, acessar toda essa verdade que você vai acessar durante essa semana e saírem do fundo do poço. A minha família era uma família totalmente desestruturada, escassez financeira, escassez afetiva. Depois, na minha adolescência, eu entrei numa depressão profunda, principalmente depois da morte do meu pai. Adolescência para a juventude, eu fiquei trancado num quarto escuro, fumando 2 carteiras de cigarro por dia, com pensamento suicida. Porque para mim a vida ela se resumia em sofrimento. Depois da morte do meu pai, a minha mãe, obviamente, ela não queria ficar sozinha, era um direito dela, ela trouxe outras pessoas, com a boa intenção, mas pessoas que nos feriram ainda mais. Eu e minha irmã, eu tenho uma irmã. Pessoas que trouxeram traumas ainda mais profundos. Eu já cheguei a ficar entre a minha mãe, um padrasto meu, e uma faca, segurando ela pelo corte, para que ele não matasse ela. Fomos feitos de refém durante um dia inteiro, com polícia cercando a nossa casa. Então, eu vim de uma realidade improvável. Eu vim de uma realidade trágica. Eu vim do meio da desgraça, propriamente dito. Talvez essa palavra é forte para você, mas a verdade é essa. Quando meu pai morreu, uma tia minha, ela disse a seguinte coisa, ela diz, filhos criados sem pai, um vai virar bandido e a outra vai virar prostituta. Essa era a realidade, querido.
Eu não sei qual a sua realidade. Talvez você fale, Rafa, isso aí nunca aconteceu comigo, que maravilha. Você tem muito mais possibilidade de romper muito mais rápido se você não tem esse arcabouço de traumas do que outras pessoas. Então você diga, Rafa, essa é a minha realidade, maravilha. Se um pode, todos podem. Rafa, minha realidade é ainda pior. Eu conheço realidades ainda piores do que a minha, do que eu passei. E pessoas que mudaram de vida. Escreve no chat de novo. Vamos internalizar essa verdade. Escreve aí no chat. Se um pode, todos podem. Esse é o nosso lema durante toda a semana. Se um pode, todos podem. Então, eu contei um pouquinho aqui da minha história de maneira bem resumida, mas depressão, ansiedade, escassez financeira. Por ter perdido meu pai, eu desenvolvi uma dependência emocional, porque o inconsciente, com a tentativa de nos proteger, ele vai tentar desenvolver padrões comportamentais para que a gente não sofra novamente aquela ferida. Então, por exemplo, como eu tive uma perda muito grande, o que é que acontecia inconscientemente? Eu não queria perder mais ninguém. Todas as vezes que eu entrava num relacionamento amoroso, com medo de perder aquela pessoa, eu me tornava ciumento, possessivo. Os bloqueios, os traumas, influenciando no meu comportamento. Porque eles influenciam. Dependência emocional, ansiedade, depressão. Eu comecei a colocar os pés até nas drogas. Comecei a andar com a galera um pouquinho barra pesada. Comecei a experimentar maconha. Mas graças a Deus foi nesse período que veio a virada de chave. Foi nesse período que eu comecei a entender como o ser humano funciona. Foi nesse período que eu entendi essa jornada de autoconhecimento que vocês estão começando comigo hoje. Foi nesse período também que eu tive uma experiência, se você acredita ou não, é uma questão sua, eu tive uma experiência com Deus. Eu te falei que eu sou bacharel em teologia, já fui professor de seminário. Creio na palavra de Deus. Você diga, Rafa, eu não creio na Bíblia, está tudo certo. Aqui nunca é sobre religião. Agora, deixa eu te dar um conselho, se você não crê na Bíblia, respeite ela como um livro de sabedoria milenar. Porque é o livro mais vendido no mundo, mais lido no mundo, mais perseguido no mundo. E não é por acaso. E através daquele livro, não de uma maneira religiosa, você tem base para construir nação, sociedade, negócios, família, tratar o seu emocional, tratar o seu espiritual. Eu vou te mostrar autoconhecimento na Bíblia, em alguns momentos aqui, durante essa semana. Mas nunca vai ser sobre religião aqui. Até porque eu odeio a religião, como Deus odeia a religião. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é Deus. E eu gosto de falar isso por quê? Porque se você não está disposto a ouvir uma pessoa que crê em Deus, está tudo certo. Está tudo certo. Mas a sabedoria é você abrir o seu coração e aprender com quem pensa diferente de você. Isso é sabedoria. Então haverá momentos aqui que eu vou usar a Bíblia como exemplo. Porque eu sei que as histórias bíblicas, elas estão presentes no inconsciente coletivo. Então quando eu uso um personagem bíblico, eu sei que todo mundo sabe do que se trata. E eu consigo exemplificar o que eu quero dizer de uma maneira melhor. Então, eu vou usar alguns trechos da Bíblia durante essa semana para exemplificar algumas coisas que eu quero trazer clareza para você, ok? Então, eu estou te dizendo tudo isso por quê? Porque o meu estado atual nem sempre foi assim. Era uma vida terrível, destruída. Se eu pude mudar de vida, você também pode mudar de vida. E aí eu costumo dizer o seguinte, qual que é a grande chave que eu descobri que tem o poder e que me fez sair daquele estado atual para esse estado atual de hoje? Okay? Ou seja, aquele estado atual terrível, traumático, na escassez financeira, com a vida toda travada, para esse estado atual de hoje. Eu costumo dizer o seguinte, que a grande chave, imagina o seguinte, vocês vão descobrir que eu sou um péssimo desenhista. E a minha letra, às vezes, precisa até de um esforço para você entender o que significa. Mas acho que eu vou conseguir exemplificar o que eu quero exemplificar. Eu chamo isso aqui de estado atual. Eu chamo isso aqui de estado desejado. Está escrito desejado aqui, tá? Eu sei que está difícil de ler. Deixa eu corrigir pelo menos isso aqui.
Mas está escrito desejado. Ok. Qual que é a grande chave? Ela parece óbvia, mas muitas vezes é o óbvio que nós ignoramos, que não nos leva a romper na vida, que eu descobri. Porque eu olhava para as pessoas que tinham uma vida estruturada, familiar, financeira, emocional, espiritual, e a minha pergunta era: como que eu saio daqui para chegar aqui? Essa foi a pergunta que eu comecei a fazer lá no meu passado, há mais de 20 anos atrás. O que é que eu vou fazer para sair daqui, que era aquele estado deplorável, cheio de problemas, para chegar no estado desejado? Eu chamo esse estado desejado de vida extraordinária. VEX. Isso aqui é a abreviação. Estou apanhando aqui, né? VEX. Vida extraordinária. Eu chamo esse estado desejado de vida extraordinária, VEX. A pergunta era: como sair daqui e chegar até aqui? Aí eu comecei a observar as pessoas que tinham a vida que eu queria ter. Eu comecei a observar as pessoas que tinham os resultados que eu não tinha. Eu comecei a observar qual que era o estilo de vida dessas pessoas, como que elas lidavam com a vida, como que elas lidavam com o dia a dia. E aí eu entendi uma coisa, querido. A única coisa que me separava daqui para cá é uma coisinha chamada mentalidade. Mentalidade. Eu comecei a estudar algumas pessoas com resultados relevantes e compreender que muitas dessas pessoas que chegaram a construir uma vida extraordinária, elas saíram de um fundo de poço mais profundo do que eu estava. Para você ter uma ideia, vamos falar aqui até de questões financeiras, né? Saiu um estudo nos Estados Unidos afirmando que 85% dos milionários construíram a sua riqueza do zero. Não foram herdeiros. Saíram do zero, do fundo do poço. Quantas pessoas eu comecei a conhecer que o histórico delas eram de famílias de tragédia, todas destruídas, e construíram uma família linda. Conseguiram restaurar suas relações. Então, qual foi a grande diferença que eu comecei a notar entre aquele meu estado e aquele estado desejado que eu queria alcançar? Eu notei que a única coisa que eu precisava era ter a mentalidade que essa pessoa aqui tinha. É isso que separa os resultados de uma pessoa de outra pessoa, querido. A mentalidade. E durante essa semana, nós vamos vivenciar juntos uma jornada onde eu vou reprogramar a sua mente. Como assim, Rafa? Nós somos programados desde a nossa infância, principalmente no primeiro centênio, de 0 a 7 anos de idade, onde a nossa mente racional, crítica, ela não está plenamente formada. Então as coisas entram de uma maneira muito profunda no seu inconsciente. E muita coisa ruim entrou, muita crença limitante entrou. Perspectiva errada de vida entrou, exemplos errados entraram, traumas, bloqueios entraram. Então, o resultado de quem você é hoje é o resultado da programação que veio formatando a sua mente ao longo desses anos. Então, se eu quero mudar a sua vida, eu preciso mudar o quê? A sua mente. Por quê? Porque a sua mente é o centro de comando. A sua mente é o centro de comando. Se eu mudo a sua mente, eu mudo o seu padrão emocional, eu mudo o seu padrão comportamental e eu mudo os seus resultados. E sabe o que é o bom de tudo isso? É que mudar a mentalidade é acessível para qualquer pessoa. Você só precisa de alguém para te mostrar como fazer isso e te instruir nesse caminho. Então, essa foi a minha jornada. Aquele Rafael do passado que eu te mostrei, ou parte dele, com aquela vida toda destruída, começou a investir em quê? Em mudança de mentalidade. Eu comecei a aprender o que essas pessoas já sabiam. Então, eu comecei a trilhar essa jornada para chegar onde eu cheguei hoje. Eu vou te falar uma coisa. Eu continuo almejando avançar ainda mais, porque eu sempre sei que há mais. Sempre haverá mais. Não há limites. Se eu conseguir, querido, mesmo com todas essas condições que eu te narrei, desfavoráveis, por que você não? Escreve aí no chat. Escreve aí, por que eu não? Por que eu não?
Se o Rafa conseguiu, por que eu não vou conseguir? Se há milhares de pessoas que conseguiram, por que eu não vou conseguir? Escreve no chat, por que eu não? Por que você não pode ser a primeira pessoa mais próspera da sua família? Por que você não pode ter um casamento estruturado, restaurado? Por que você não pode ter uma vida emocional saudável? Por que você não pode romper na sua vida espiritual? Por que você não? Você não é diferente de mim. Você não tem menos valor ou mais valor do que eu. Somos seres humanos. A única diferença que há entre nós é o que eu tenho na mente e você ainda não tem. É só isso. E a boa notícia é que para quem for até o fim dessa semana, você vai conseguir absorver parte da minha mentalidade, da minha maneira de pensar. Eu nunca me esqueço. Eu participei de uma mentoria junto com o meu sócio. E essa mentoria era uma mentoria de um valor muito alto, um investimento muito alto. Custava R$130 mil por ano essa mentoria. E a gente entra numa mentoria dessa, a gente pensa, é um valor muito alto. Será que vale a pena? Bom, pela pessoa a gente já tinha uma noção que valeria a pena. Mas no primeiro encontro de mentoria, essa pessoa falou algo para mim que marcou a minha vida. Ela disse o seguinte, era uma mentoria sobre negócios. Ela disse, eu vou ensinar muitas coisas para vocês, estratégias durante esse ano. Mas a coisa mais importante que vocês vão absorver é a minha maneira de pensar. Quanto mais vocês mergulharem naquilo que eu vou ensinar, vocês vão absorver de maneira inconsciente a minha maneira de pensar. E se vocês pensarem negócio, como eu penso negócio, vocês terão o resultado que eu tenho. Em última análise, querido, aqueles R$130 mil foi para que nós pudéssemos criar em nós, na área dos negócios, a mesma mentalidade que aquele mentor tinha. E uma coisa muito importante que eu já quero de antemão aqui deixar para vocês, porque a gente não faz pegadinha aqui na Semana do Autoconhecimento, tá? A nossa jornada, ela acontece em 2 etapas. Você tem a etapa de aulas gratuitas, que está agendada para ir até quinta-feira, mas eu vou fazer algo melhor. Eu vou dar aula para você até domingo. Nosso compromisso é até quinta, mas eu vou fazer uma entrega maior. Eu vou dar aula para você até domingo. Anote aí, até domingo. Essa semana é uma semana de aulas gratuitas e se você aprofundar, querido, você vai viver essa transformação poderosa. É a primeira etapa. Semana que vem, a segunda etapa é a jornada do aluno. Eu tenho um método, eu tenho milhares de alunos que caminham comigo e que estão nessa jornada construindo essa vida extraordinária. Se você quiser ser um aluno meu, mais adiante eu vou te mostrar como isso é possível. Rafa, mas por que você já está falando isso? Porque não tem pegadinha, é tudo transparente, é tudo honesto aqui. Então, eu tenho um método, eu vou te apresentar esse método vai exigir de você, se você quiser andar comigo, se você quiser que eu seja o seu mentor, um investimento financeiro e está tudo certo. Eu já falo aqui na primeira aula. Ah, eu não quero, vai até domingo, porque tudo que eu vou te ensinar é precioso. É precioso, querido. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que conseguem atingir uma transformação poderosa só nas aulas gratuitas. Eu vou ser o seu mentor por uma semana de graça. Mas eu não vou ser o seu professor por um ano de graça. E aí, vamos ser coerentes, né, pessoal? Não é assim que funciona. Não é verdade? Eu tenho uma equipe, eu tenho uma estrutura, eu tenho mulheres que vocês vão conhecer e homens, a partir de quinta-feira, que vai te dar um suporte personalizado, vai tirar suas dúvidas, que vivem disso aqui. Que coloca comida na mesa dos seus filhos através do método VEX, que é o método Vida Extraordinária. Esse é o nome do meu método. Então, fique com o seu coração aberto. Eu já estou aqui abrindo o jogo, porque não vai ter pegadinha. Ok? Aproveita ao máximo essa semana de aulas gratuitas. E aí, semana que vem, se você quiser ser um aluno, uma aluna minha, eu vou te mostrar como isso será possível. Tá bom? Retomando o nosso conteúdo aqui, eu queria que jogasse para mim, projetasse para mim, a imagem do homem e da mulher se esculpindo. Projeta para mim essa imagem. Você vai ver na sua tela essa imagem de uma mulher e de um homem se esculpindo. Essa imagem é sobre ser fitness, tá? Ainda que ser fitness é importante. Eu valorizo muito isso. Há 10 anos que eu frequento a academia e isso tem me ajudado muito, não só na minha parte física, saúde, mas também na parte cognitiva. Tá? Foco, cognição e etc. Mas eu gosto muito dessa imagem porque ela expressa uma verdade
que nós precisamos absorvê-la de uma maneira mais profunda. Que verdade é essa, Rafa? A verdade de que você pode moldar a sua própria vida. De que você pode esculpir a sua própria vida. Em cada área. Emocional, financeira, relacional, inclusive física, se for o caso e a necessidade. Eu amo ver aqueles depoimentos de pessoas que estavam ali pesando 120, 130 quilos e de repente, dentro de uma jornada de transformação, elas estão no peso ideal, com saúde em dia. Isso é admirável de ver. O foco, a persistência. Isso demonstra que o ser humano ele consegue lapidar a sua própria vida. Não só na esfera espiritual, física, mas em todas as esferas. E eu quero que, através dessa imagem, você entenda que você não é o que disseram que você é. Você não é isso. Entenda que o seu passado também só vai definir o seu futuro se você permitir. Eu contei um pouco do meu passado. E o meu futuro, no caso, o meu presente, né? E o meu futuro, totalmente desconectado, diferente do meu passado. Porque eu não aceitei viver ou continuar vivendo aquela mesma vida. Você também não é o que fizeram com você. Talvez te traíram, machucaram você, passaram você para trás, abusaram você. Eu lido com muitas pessoas que também sofreram abusos de diversos tipos. Eu não sei o que fizeram com você. Te abandonaram, te deixaram, puxaram o seu tapete, mas você não é o que fizeram com você. A verdade, querido, é que você pode ser o que você quiser. E por quê? Porque a sua vida e a minha vida sempre será fruto das nossas escolhas. E agora eu quero apertar um pouco mais, eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu vou te confrontar. Com todo amor e carinho. Escreve aqui no chat, você gosta de café com açúcar ou sem açúcar? Como é que você quer que eu posso falar rasgado aqui? Eu costumo dizer, o café sem açúcar, eu falar rasgado. Você gosta de café com açúcar ou sem açúcar? Eu gosto sem açúcar. Posso falar aqui igual café sem açúcar? Às vezes é amargo. Rasgado, posso falar? Escreve no chat se eu posso falar. Presta atenção, querido. A sua vida e a minha vida é fruto das nossas escolhas. E você vai ter que aprender a partir de hoje, se você não aprendeu, a assumir as responsabilidades da vida que você tem hoje. Houve uma época na minha vida que eu escutei uma frase, e essa frase ela me ofendeu na hora. Eu fiquei ofendido. Uma pessoa disse assim para mim, você tem a vida que você merece. Deixa eu falar mais perto aqui com você. Você tem a vida que você merece. Agora, eu quero que você avalie. O que é que você sente quando eu digo isso? Você fica indignado? Você entra na negação? Porque quando eu ouvi essa frase lá atrás, eu fiquei indignado. Quem é você para dizer que eu tenho a vida que eu mereço? Eu não tenho a vida que eu mereço uma vida muito melhor. Essa foi a minha reação a priori. Eu fiquei grilado, nervoso com a pessoa que falou isso. Mas depois eu parei, eu fui meditar e eu falei, realmente essa pessoa tem razão. Porque se grande parte das nossas realidades é fruto das nossas escolhas, então a vida que eu tenho é resultado daquilo que eu decidi e também daquilo que eu não decidi. Rafa, mas é o seguinte, Rafa, não é bem assim. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não temos controle. É verdade. Eu não pude impedir o assassinato do meu pai. Eu não pude impedir um monte de pessoas que liberaram palavras destrutivas contra a minha vida. Eu não pude impedir isso. Mas eu entendi algo. Eu sempre estive no controle de como reagir diante disso. Eu poderia ter nutrido um ódio na minha vida para vingar o assassinato do meu pai. Mas ao invés disso, eu decidi liberar, perdoar, me desconectar disso. Então tem coisas que acontecem na sua vida que você não tem controle. Porém, você sempre estará no controle de como reagir diante dessas coisas.
Então, anote uma frase aí, que eu considero que essa frase ela é crucial, poderosíssima e uma verdade inquestionável, quando nós olhamos para a vida. A frase é: 5% é o que acontece com você. 95% é de como você reage com o que acontece com você. A vida é 5% do que acontece com você e 95% de como você reage com o que acontece com você. Dentro de um escopo da psicologia, nós afirmamos que os impactos emocionais que nós temos diante da vida são proporcionais em como nós lidamos com cada situação. A maneira como você interpreta a situação determina o impacto emocional que isso vai ter para você. Ou seja, os 95%. É a sua responsabilidade. Como é que você vai reagir? Qual atitude você vai tomar? Qual caminho você vai tomar? Qual decisão você vai tomar? E aqui entra um outro problema, que é uma das piores travas na vida de um ser humano. O vitimismo. O vitimismo. O ser humano sempre está procurando um culpado. Ah, porque foi o pai que eu não tive, a família que eu não tive, a culpa é do governo, a culpa é da minha mãe. Querido, presta atenção, para de procurar culpados, porque enquanto você procurar culpados, a sua vida não anda, não avança. Porque vítimas estão rendidas. Chega o bandido, mãos ao alto. Vítimas estão rendidas, paralisadas. Você está aqui nessa aula de hoje, eu vou sacudir você. Talvez sua vida está paralisada há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu tenho muitos alunos da terceira idade. Eu tenho uma aluna de 84 anos de idade. Você sabe o que uma mulher de 84 anos de idade entrar no método VEX para ter a vida dela transformada? Ela está dizendo o seguinte: não importa quantos anos restam, eu vou viver os melhores dias da minha vida, os melhores dias que restam serão os melhores, mas não serei mais uma vítima. Porque uma mulher de 84 anos, querido, ela poderia simplesmente cruzar os braços e dizer: não dá tempo mais. Depois de tudo que fizeram comigo? Depois de tudo que a vida fez comigo? Não. Eu tenho alunos de 84, de 70, de 60. A maior parte dos meus alunos são mulheres da terceira idade para cima. Tem as mulheres mais novas também, mas eu não sei por que essa idade, de alguma forma, se conecta comigo. Mas o que importa é a mudança que essas pessoas estão vivendo lá dentro do método VEX. Vítimas não avançam. Vítimas não rompem. Vítimas não prosperam. Escreve aqui no chat. Escreve aí. Vítimas não prosperam. Escreve essa verdade. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando, querido, de finanças. Prosperidade é crescimento. Tudo que cresce prospera. Ou tudo que está crescendo está prosperando. As vítimas não avançam. As vítimas não rompem na vida. Não adianta. Eu quero te fazer uma pergunta. Você realmente quer romper na sua vida? Você realmente quer resolver esses problemas que hoje estão te afetando? Se você realmente quer resolver, a partir de agora, você vai ter que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Porque ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Não adianta. E aí, eu quero trazer aqui para você, a produção pode projetar, 9 problemas. Eu fiz a listagem aqui de 9 problemas, porque eu tenho certeza que grande parte de vocês estão enfrentando um ou vários destes problemas. 9 problemas que você está sofrendo com alguns deles ou com muitos deles, ok? Primeiro problema aqui que eu quero abordar, só citar. Quantos de vocês aqui, me fala no chat, quantos de vocês enfrentam problemas com ansiedade? Quantos de vocês enfrentam problemas com ansiedade? Nós vivemos na época onde a ansiedade se tornou uma das doenças do século. Ansiedade e depressão. Você está diante de um ex-ansioso que tinha crise de pânico.
Eu me lembro uma vez que eu tive uma crise de pânico no meio da rua, meu coração disparou, respiração ofegante, as minhas mãos começaram a formigar, eu achei que eu ia morrer no meio da rua. Como que é o ansioso? Pensamentos catastróficos, medo do amanhã, medo do futuro, né? Sempre com uma cognição, um viés cognitivo negativo, ou seja, pessimismo, tragédia na mente o tempo inteiro. Essa é a mente de um ansioso. Uma mente que não para, pensamentos intrusivos. Quantas noites eu deitei na minha cama e a minha mente não desligava. O meu corpo já estava cansado, a minha mente não desligava, 1, 2, 3, 4 horas da manhã, e eu simplesmente não conseguia dormir. Por quê? Mente acelerada. Porque uma das características da ansiedade é o pensamento acelerado. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Quem sofre com ansiedade, coloca no chat, eu. Coloca eu aí, digita eu no chat. Talvez você veio aqui para se livrar da ansiedade. Rafa, eu vou conseguir me livrar da ansiedade? Completamente. Remédio não trata com ansiedade, querido. Remédio trata com sintoma. A ansiedade, ela está enraizada em questões do teu passado. Existem os gatilhos que a gente precisa identificá-los. Quando a gente identifica os gatilhos e reprograma a sua mente, a ansiedade vai embora. Eu tenho diversos depoimentos de pessoas lá dentro do Método VEX que em 2 semanas não tomam mais remédio. Talvez você está sofrendo com ansiedade. A ansiedade vai encurtando a sua vida. Você não sai mais em público. Você tem medo de fazer ou dificuldade em fazer coisas básicas. Porque a ansiedade, ela promove um medo paralisante. Você vai desistindo da vida. E aí tem um outro problema. Como a ansiedade vai encurtando a sua vida, ela é um passo para você entrar na depressão. Porque você vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, agora você está sozinha, sozinho, de repente, você pôs o pé dentro da depressão. Foi o que aconteceu comigo. Da ansiedade eu fui para a depressão. E talvez esse seja o seu problema hoje. O segundo problema aqui é a depressão. Desculpa. Depressão é mais abaixo, né? A procrastinação. Mas se você não tratar a ansiedade, você vai poder desenvolver um quadro de depressão. Eu vou chegar lá. Segundo problema, procrastinação. Quantos aqui sofrem com a procrastinação? Você sabe que tem que realizar, sabe que tem que fazer, tem objetivos, tem metas, mas você não sai do lugar. Começa e não termina. Rafa, o que é que está por trás da procrastinação? É mental também. As raízes da procrastinação são várias. Medo de falhar, por isso que não começa. Medo de abraçar as responsabilidades, se acertar, por isso que não começa. Outra coisa, o ansioso, ele tem uma tendência muito grande de procrastinar. Por quê? Porque uma das maneiras dele dissipar a ansiedade no presente é jogar as coisas para amanhã. Então ele vai jogando para amanhã, adiando para aliviar o presente, só que ele entra num ciclo onde se torna mais ansioso ainda. Por quê? Porque as coisas vão acumulando. O amanhã é um dia mais ansioso do que o hoje e do que o ontem. Você percebe que uma coisa vai ou pode startar a outra. Talvez seu problema é procrastinação, querido. Procrastinadores não são construtores. Procrastinadores não constroem nada. Procrastinadores assistem a vida passar. Alô? Olha para o seu passado. Quantas promessas de início de ano? Quantos projetos que você ainda está lá, está no papel, está engavetado? Quantas metas que você falou, esse ano vai, agora vai, segunda-feira vai, está tudo paralisado. Procrastinação. Eu digo que a procrastinação é uma ladra da sua vida. Ela está roubando, ela está comendo a sua vida aos poucos, igual o cupim. E sabe qual que é o problema? Agora você chega no final da sua vida, olha para o passado, você não construiu nada. Você não saiu do lugar. Isso é muito sério. Outro problema que a maioria pode estar enfrentando aqui é medo. E o medo está associado tanto à procrastinação como à ansiedade. Ele é a base de tudo isso, na verdade. Existem algumas linhas da psicologia que diz que a ansiedade não existe. A ansiedade é medo elevado.
É uma frequência. A pessoa já tem o medo, aí a frequência do medo é elevada, aí manifesta a ansiedade. Porque você vai perceber, quem sofre com ansiedade, qual que é a base? Medo. Medo de não dar certo, ou medo de dar certo, medo do futuro, medo do amanhã, medo, o que o fulano vai pensar, o que ele vai fazer, e se eu decidir isso, qual que vai ser a reação dele? Medo, 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 medo. É a base da ansiedade. Que também pode ser a base da procrastinação. Você tem medo do quê? O medo é paralisador, querido. Eu vou te ensinar como vencer o medo nessa semana. Você tem medo talvez de avançar, de dar um próximo passo, de ter conversas que você tem que ter, de decisões que você tem que tomar. O medo está te paralisando, impedindo você de viver a vida, de desfrutar da vida. Talvez tem pessoas aqui que estão sofrendo com dependência emocional. Eu lido muito com isso aqui, ó. E a raiz de dependência emocional geralmente está lá na sua infância. Porque quando você tem uma perda muito grande, como eu tive, ou quando você não foi priorizado ou priorizada, entra a ferida do abandono. E a ferida do abandono desenvolve dependência emocional. E quem sofre de dependência emocional se submete a relacionamentos tóxicos. Eu sei que tem pessoas aqui me assistindo, que você está dentro de um relacionamento abusivo, tóxico. Mas você não consegue se ver sem essa pessoa. É como se essa pessoa fosse o ar que você respirava. E por que você não consegue se ver sem essa pessoa ou colocar limites? Porque às vezes não é o fato de você deixar a pessoa. Às vezes é a questão de você colocar limites, se posicionar. Mas por que você não consegue fazer isso? Dependência emocional. Uma escravidão nas emoções. Qual é o contrário da dependência emocional? A independência emocional. Que é quando o seu emocional não depende de terceiros, mas somente de você. Ok? Problemas financeiros. Quem aqui está enfrentando problemas financeiros? Digita no chat, eu. Digita eu aí no chat. As pessoas me perguntam assim, Rafa, o que é que eu preciso fazer para prosperar financeiramente? Eu sempre respondo a pergunta com a mesma resposta. Essa pergunta é errada. Não é sobre o que fazer. É sobre em quem se tornar. Lembra daqui, ó? Não é sobre o que fazer, é sobre em quem se tornar. Mentalidade. Eu já li quase 1000 livros, querida. A minha vida é ler. Eu amo estudar. De todos os livros de prosperidade financeira, todos que eu já li, os mais famosos, vai tocar na mesma coisa. Mentalidade. 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 Eu fiz o treinamento presencial do T. Harv Eker, que é o autor do livro O Segredo de uma Mente Milionária, que é um dos mais conhecidos no mundo. Eu fiz o presencial dele, uma imersão de 4 dias. Só para testificar o que eu já sabia. Mentalidade. Então não é o que fazer, é em quem se tornar. Eu compreendi que quanto mais eu investia na minha vida, quanto mais o meu crescimento pessoal acontecia, mais as áreas da minha vida cresciam comigo, inclusive a vida financeira. Então, o que me fez prosperar financeiramente não foi o que eu fiz, no sentido de o trabalho em si, mas quem eu me tornei. Quem eu me tornei aqui. Porque na medida que eu fui investindo na minha mente, as minhas estratégias, os meus trabalhos, os meus negócios, as minhas iniciativas, elas eram diferentes também. Por quê? Porque o meu comportamento está atrelado ao meu mental. E depois do meu comportamento tem o quê? Os meus resultados. Se o meu mental não está alinhado da maneira correta, se você não sabe princípio de prosperidade, se você não sabe lidar com o dinheiro, e quando eu falo lidar não é sobre controle não, é sobre entender que o dinheiro é energia de troca. E como usar essa energia de troca. Se você não construir uma mentalidade próspera, o seu bolso não vai prosperar. Vou repetir. Se a sua mente não prosperar, o seu bolso não vai prosperar, porque o seu bolso acompanha a sua mente. Se isso aqui não muda, querido, isso aqui também não muda. Não muda. Não tem jeito. Talvez tem pessoas aqui com problemas financeiros. Bloqueio de escassez. Eu tinha muitos bloqueios de escassez porque eu vivi num ambiente de escassez.
Eu não tive um ambiente que me instruía em como lidar com o dinheiro. O ambiente que eu convivia era um ambiente que só reforçava a falta do dinheiro. Como é que o bloqueio de escassez entra, Rafa? Quando você sempre é reforçado na falta. Então, na minha casa, o que a gente mais ouvia? Não temos condições, não é para nós, não dá agora, impossível, medo de faltar. Um dos sintomas que evidenciam bloqueio de escassez é medo de faltar. Por que que pessoas que estão travadas na vida financeira não rompem? Porque um dos princípios para você avançar é arriscar, é investir, é lançar semente. Mas quem tem bloqueio de escassez tem medo de lançar semente. Eu vou falar sobre prosperidade financeira ainda, mais adiante. Não na aula de hoje. E você vai entender. Então, querido, se você investir em você nessa jornada, a sua vida financeira também muda. Porque quando a sua alma prospera, a sua vida prospera. Rafa, o que é alma? Anota aí. O que é alma? Depois eu vou entrar mais aprofundo nisso, mas deixa eu já te adiantar. Alma é uma tríade de pensamento, emoções. Agora peguei. E comportamento. Isso é alma. Deixa eu interligar aqui, ó. Isso é aquilo que nós chamamos de alma. Pensamento, emoções e comportamento. Só que eu te mostrei que o pensamento é o quê? Que é a mentalidade. O centro de comando. Se eu invisto aqui no pensamento, que é a minha mentalidade, eu vou afetar as minhas emoções e eu vou afetar o meu comportamento. Se eu afeto as minhas emoções e automaticamente o meu comportamento, depois de comportamento, eu tenho uma coisinha chamada resultados. Então, eu digo que uma alma próspera, o que é uma alma próspera? É uma pessoa que está prosperando na mentalidade, nas emoções e no comportamento. Ela está num crescimento contínuo. Uma alma próspera define resultados prósperos, exponenciais. Seja na vida financeira, relacional, aonde for. Vamos avançar aqui. Outro tipo de problema que eu tenho certeza que grande parte de vocês tem. Problemas nos relacionamentos. Traição. Confusão dentro de casa. Briga. Frieza no relacionamento amoroso ou familiar, de amizade, não importa. Agora eu te pergunto, você consegue mudar as pessoas que estão ao seu redor? Não. Mas tem uma única pessoa que você consegue mudar. Quem? Você. Você consegue se mudar. A partir da mudança da sua mentalidade. E quando você começa a mudar, adivinha o que acontece? As pessoas que estão ao seu redor começam a receber a influência da sua transformação. Sua família precisa de mudança? Seu marido, sua esposa, seus filhos? Quem é que precisa de mudança ao redor? Eu estou aqui para te dizer, querido, uma verdade. A mudança que eles precisam começa em você. Se você investir no seu crescimento, que é o que nós começamos hoje, durante toda essa semana, a sua mudança vai afetar o seu ambiente. E aí os problemas relacionais que você tanto tem enfrentado, talvez tenha roubado a tua paz, tem te consumido, começarão a ser resolvidos. Outro tipo de problema que eu tenho certeza que muitos têm aqui é a depressão. Já comecei a falar. Enquanto o ansioso está com pensamentos catastróficos preso lá no futuro, o depressivo está preso lá no passado. E o inconsciente dele está cheio de marcas do passado. Traumas, feridas, traições. É como se o passado se estabelecesse no seu presente. E aquela tristeza que você viveu lá, agora está diariamente com você. Eu sou um ex-depressivo. Eu sei o que é você perder gosto pela vida. Interesse pela vida. Eu sei o que é você deitar numa cama, acender um cigarro, ficar olhando para o teto, colocar uma música mais depressiva ainda e ficar planejando como tirar a sua própria vida.
Só que tem um ponto, querido. Grava isso aí. A morte não aperfeiçoa ninguém. As pessoas que buscam a morte a partir de uma depressão, o que elas querem? Resolver o problema. A dor é tão intensa, o desgosto pela vida é tão intenso que ela só encontra uma saída. Qual a saída? A morte. Ela acha que se ela morrer, ela vai resolver, ela vai sair da dor. Só que eu tenho uma péssima notícia para te contar e ao mesmo tempo uma boa notícia. A péssima notícia, querida, é que se você tentar resolver a depressão com a morte, você vai criar um problema ainda maior, porque a vida não é só nesse plano. E esse problema que você vai criar do lado de lá, eu nem sei se ele tem solução ou como resolvê-lo. Eu não sei. Não sei como resolver. Não fui do lado de lá ainda. Então, você tem que racionalizar se você sofre com depressão e tem pensamentos suicidas. Se aqui já está difícil, buscar essa alternativa que vai te colocar numa vida mais difícil ainda não é inteligente. Então, eu costumo dizer o seguinte, respira, você que está do outro lado, respira, faz assim, ó. Está respirando, né? O jogo está acontecendo ainda. Enquanto o jogo estiver acontecendo, enquanto a vida estiver acontecendo, dá tempo de mudar isso aí. O juiz não parou a partida, ele não apitou para parar a partida. A sua vida está acontecendo. A morte não resolve nada. E a boa notícia é que depois de você entender essa verdade, agora você entende que existem caminhos. Porque se eu sair da depressão, você também pode sair. Porque se um pode, todos podem. Se um pode, todos podem. Talvez você sofra com baixa autoestima. O que é autoestima? A autoestima é quando você se estima. É quando você se valoriza. Hã? Agora, aonde é que entra a baixa autoestima? É quando a sua estima não depende de você, depende de alguém. Aí você está esperando seu marido te validar, você está esperando sua esposa te validar. Ah, mas ninguém me valoriza, ninguém me dá tapinha nas costas, ninguém lembra de mim, ninguém diz o quanto eu posso. Eu estou aqui para te dizer que você pode, que você tem valor. Só que você não precisa de alguém dizendo isso o tempo inteiro. Porque senão a sua estima vai depender das pessoas ao seu redor, querido. E as suas emoções não podem estar entregues ao governo das pessoas ao seu redor. Porque tem dia que a mesma pessoa que te elogia, te critica. Um dia ela diz que te ama, no outro dia ela diz que te odeia. E aí, as suas emoções vão ficar na mão da oscilação emocional dos outros? Da opinião dos outros? Acorda para a vida, com todo amor e carinho. Essa autoestima, como diz a palavra, tem que vir de você. Você tem valor. Você tem habilidades. Você tem virtudes que são só suas. Só que talvez a vida inteira, por não ser validada por pai ou por mãe, ou pelas pessoas que estavam ao seu redor, que você esperava amor, afeto e palavras afirmativas, a vida inteira você está aí com essa lacuna afetiva, esperando que alguém te valide. Chega! Sua vida emocional não pode depender de ninguém, a não ser de você mesmo. Rafa, mas como chegar nesse nível? Você está aqui para isso. Aí. É só ir até o fim. Vai até o fim. Até domingo. Você vai descobrir como lidar com todos esses problemas ou com os seus problemas pontuais. E por último, problemas de saúde. O que eu mais lido com pessoas que entram lá no método VEX, no método Vida Extraordinária, são pessoas que entram lá com fibromialgia, enxaqueca, dores no corpo, caroço, cisto, um monte de coisa que não consegue tratar, porque a base está no emocional e psíquico. Já ouviu falar das doenças psicossomáticas? Ou seja, a pessoa tem tanto problema aqui, no pensamento, que faz parte da psique, ela somatiza tantos problemas ao longo da vida dela, que a próxima esfera aonde a voz de uma alma ferida vai ecoar é aqui, no corpo.
Uma alma que está ferida, uma alma que está cheia de feridas emocionais, de bloqueios emocionais, de marcas. A alma é pensamento, emoção e influencia o comportamento. Qual que é a próxima esfera que ela vai ecoar? Qual que é o próximo pedido de socorro de uma alma ferida? O corpo. Portanto, as enfermidades, presta atenção, você vai ressignificar isso. O que é ressignificar? É dar um outro significado para algo. As enfermidades têm um ponto positivo. Como assim, Rafa? Quando o seu corpo está doente, ele está dando um sinal que a sua alma está gritando. E se não tiver sinal, você não trata. É igual febre. A febre é o sinal que existe uma infecção. Se o corpo não ficar febril, a infecção alastra e te mata sem você saber. Então, um corpo doente é um bom sinal, entre aspas, porque ele está dando mais um alerta. Olha, para e trata a sua alma. Para e invista em você. Por quê? Porque agora tudo vai colapsar. Porque se o corpo já está gritando, você está próximo de um colapso total. E eu entendo que você está aqui essa semana, para muitos de vocês que são cristãos, porque eu tenho um público cristão gigantesco que me segue, eu creio que isso aqui é até resposta de oração para você, querido. Porque o que eu mais escuto são pessoas dizer, Rafa, você foi resposta de oração para a minha vida. E sabe por que eu entendo isso? É porque toda a bênção de Deus vem numa embalagem humana. Tudo que Deus faz, Ele faz através de alguém. Quando Ele quis salvar o mundo, Ele veio numa embalagem humana, Jesus. A minha vida mudou por causa das pessoas que eu fui encontrando no meio da minha jornada, os meus mentores. Muita resposta de oração minha veio numa embalagem humana. Talvez a sua alma está gritando há décadas. Você está desesperado, desesperada. Talvez essa aula de hoje seja uma resposta do seu clamor. Talvez você é uma pessoa que fica às madrugadas chorando. Até quando? Até quando? O que eu vejo de pessoas falarem, será que Deus existe mesmo? Se Deus existisse, por que eu estou sofrendo assim? Querido, grande parte do nosso sofrimento não tem nada a ver com Deus. Falta de instrução nossa. Semeadura e colheita. A gente planta coisa errada e quer colher coisa boa. Não existe isso. Mas Deus é tão bom que Ele coloca pessoas na nossa jornada para abrir os nossos olhos. E eu espero que eu seja essa pessoa na sua vida nessa semana. Talvez você esteja sofrendo com esse tanto de problema, querido. Eu quero dizer que você está no lugar certo. Até quando você vai continuar levando essa vida desse jeito, querido? Eu preciso gerar um sentimento em você hoje aqui. Um sentimento de indignação. Chega um momento na vida do ser humano que a vida dele, que ele vive uma virada de vida, sabe quando? Quando ele bate na mesa e fala, chega, basta. Isso é cíclico. Há momentos da minha vida que algumas situações chegam no nível que eu não tolero mais, chega, basta. A indignação sobe. Esse é o momento que você começa a tomar decisões, a ter postura. Eu te pergunto, até quando você vai viver essa vida que você está vivendo? Chega. Sai dessa ilusão que um dia vai melhorar. Não vai melhorar. Rafa, para de profetizar coisas ruins da minha vida. Não vai melhorar. Não vai. Por favor, olha para trás. Não melhorou. Talvez esteja piorando. Chega! Basta! Hoje é um dia de dizer basta! Não dá mais para viver assim, querido. Até quando você vai continuar esperando essas coisas mudarem como fruto do acaso? Até quando você vai ficar se vitimizando? Para de tentar encontrar culpados. Olha no espelho. Assume as responsabilidades. Até quando você vai esperar alguém te salvar? Escute só o que eu vou te dizer, para você que é brasileiro, porque eu sei que tem pessoas de outros países que me assistem. O brasileiro, ele carrega um traço de orfandade profundo. Faz parte da nação. É por isso que quando um candidato à presidência sobe no palanque e diz, eu não vou governar vocês como presidente, eu serei um pai para vocês.
Porque as pessoas querem isso. Elas querem um salvador. Elas querem alguém para colocá-las no colo e carregá-las. E é por isso que elas são facilmente manipuladas. Eu não estou aqui para ser o salvador da sua vida. Só Jesus salva, querido. E no nosso espírito e na nossa alma. Eu estou aqui para ser o seu mentor. Para abrir a sua mente. Para te dar conhecimento. Te dar ferramentas. E construir um caminho. Um caminho para quê, Rafa? Um caminho para te tirar do seu estado atual e te conduzir para o seu estado desejado. Para sair daqui e chegar até aqui. Qual é a vida que você deseja? Cada um tem um tipo de visão da sua vida. Eu estou aqui para fazer isso. Eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou esse cara que, nessa semana, estou saindo daqui e eu estou vindo aqui te pegar na mão, para te levar para lá. Ficou uma bagunça meu desenho agora, né? Você entendeu. Eu sou esse cara. Essa semana eu estou fazendo o quê? Saindo de lá, indo para onde você está, para te pegar pela mão e te conduzir até lá, até domingo. É assim que funciona. Passou a hora de você perceber que você precisa sair de tudo isso e resolver a sua vida. Eu vou te dar a ferramenta, conhecimento, caminho, mas eu não vou estudar por você, fazer por você e andar o caminho por você. Eu posso fazer com você. É diferente. Rafa, e como fazer isso nessa jornada? Bom, eu já comecei te explicando como fazer, mas eu quero deixar isso ainda mais claro. Eu te mostrei que você funciona da seguinte forma: pensamento, emoções e comportamento. O seu mundo interior é aquele ali, ó, a alma. Deixa eu ficar aqui, vai ficar mais fácil. A alma é o seu mundo interior. Por trás de todo comportamento tem um padrão emocional. Por trás de todo padrão emocional tem um padrão mental. E depois do comportamento tem os seus resultados. Então o seu mundo externo, aqui está o seu mundo externo, os resultados. É fruto do seu mundo interno. Então quando eu olho para a vida de uma pessoa, eu sei a realidade interna dela. Se é disfuncional ou não. Todo ser humano funciona assim e não tem como você burlar isso aqui. Você pensa, sente e decide. É assim que você funciona. Só que você faz isso de maneira inconsciente. E nessa semana você vai criar a habilidade que eu vou te ensinar a fazer essa gestão sua interna da sua alma de maneira consciente. Porque para você mudar isso aqui, ó, os resultados, que é a sua realidade externa, você tem que mudar a sua realidade interna. É muito interessante, por exemplo, as pessoas estão sofrendo aqui, ó, de ansiedade, padrão emocional, ansiedade. Aí quando nós mudamos aqui o padrão mental, os pensamentos, e nós encontramos os gatilhos, ela simplesmente é livre da ansiedade, sem remédio, sem nada, querido. A ansiedade vai embora. Tem gente que está aqui, ó, depressão, dependência emocional, padrões emocionais. Agora, aonde é que está a raiz desses padrões emocionais? No pensamento, no padrão mental. Quando a gente identifica os gatilhos, ressignifica, reprograma, o emocional é afetado. E automaticamente o comportamental. Então, por isso que eu digo, a mudança de padrão mental é a chave para toda transformação. E quem prospera na alma, prospera na vida. E você está aqui para prosperar na sua alma. Pensamento, emoções e comportamento. A gente vai te reconfigurar por dentro. Ok? Olha só. Eu costumo dizer que nós temos 4 estilos de vida. Todo ser humano, ele vai adotar aí 4 estilos de vida. Desses 4 estilos de vida, eu tenho certeza que você está hoje adotando os 3 primeiros. Ou pelo menos alguns dos 3 primeiros. Só que a partir de hoje, eu vou revelar os 4 estilos de vida, eu quero que você jogue no lixo
Esses 3 primeiros padrões que você pode estar adotando. Porque eles estão reforçando os seus problemas e a condição de vida atual que você não quer. Ok? Existem 4 estilos de vida. Qual que é o primeiro estilo de vida? Deixa eu passar mais uma página que aquilo ali está me incomodando. Primeiro estilo de vida. Anote aí. Uma vida de reação. Você que está com papel e caneta, anote aí. Uma vida de reação. O que é uma vida de reação? Eu costumo dizer que essa vida é a vida saco de pancada. Como assim, Rafa? Saco de pancada. É a pessoa que vive no automático. É a pessoa que ela está esperando que algum obstáculo no meio do caminho apareça para ela tomar alguma atitude. É a vida de reação. A maioria das pessoas vivem esse estilo de vida. Uma vida de reação. Elas são reativas. Vou te dar um exemplo mais claro. Você não cuida da sua saúde. Você começa a ficar doente. Aí você senta diante do médico, faz uma bateria de exames, aí o médico diz para você, você está com pressão alta, você está com colesterol alto, você está com gordura no fígado, e se você continuar nessa toada, você vai morrer. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Agora eu preciso botar minha vida em dias, agora eu preciso começar a cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação. Ou seja, você vive uma vida de reação. Você espera a próxima paulada da vida na sua cabeça, né, digamos assim, para você tomar alguma atitude. Esse estilo de vida aqui, querido, você tem que jogar fora, jogar no lixo. Para de viver uma vida de reação. Você espera a palavra divórcio aparecer no meio da relação. Nossa, agora eu preciso atentar para o meu casamento. Eu preciso entender o que está acontecendo. Agora, pode ser tarde demais. Ou não. Tudo depende de até onde chegou. A vida financeira. Você vai ali, não, eu estou conseguindo pagar os boletos, fechou o mês e tal. Sempre no sufoco, de repente, pum, uma crise, alguma coisa dá errado, o negócio seu não dá certo, perde o emprego. E aí, querido? Você sabia que a maior parte dos empreendedores no Brasil, eles não empreenderam porque eles tiveram a intenção de empreender? Eles empreenderam porque eles não tiveram escolha. A crise veio, perdeu o emprego, alguma coisa quebrou, eles foram reagir a isso. Eu preciso vender alguma coisa, porque senão não vai ter dinheiro nem para colocar comida dentro de casa. Aí vira um empreendedor sem planejamento, sem estratégia, sem visão, vai na marra. Por quê? Vive uma vida de reação. Você vai esperar a próxima paulada na sua cabeça, a vida dá uma próxima paulada para você reagir, você tem que sair dessa vida. Essa vida é o modo zumbi, é o modo automático. É a vida a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você vai viver a vida assim, então não reclame do seu destino, querido. Porque a vida não pode ser assim. Igual uma enxurrada descendo ladeira abaixo. Já vê a enxurrada descendo ali na rua, ladeira? Ela vem. Se ela encontra uma pedra, ela vai se amoldando de acordo com o obstáculo. Mas qual que é o final da enxurrada? O buraco, o bueiro. Talvez sua vida está no buraco por causa disso. Você está vivendo uma vida de reação. Sai dessa vida a partir de hoje. Eu vou te ajudar a sair dessa vida de reação. Segundo estilo de vida que você não pode mais adotar para a sua vida. Uma vida de conformação. Uma vida de conformação. O que é uma vida de conformação, Rafa? É uma vida onde você se adapta ao ruim. Meu casamento não está bom, mas é aquela coisa, né? A gente vai levando. Toda vez que eu visitava minha avó, quando ela era viva, era a mesma conversa dela. Vó, como é que a senhora está? Meu filho não está bom, né? Tá, mas a gente vai levando. Não, querido, que vai levando. Não é assim, não. O ser humano, ele tem uma virtude que, ao mesmo tempo, pode se tornar um grande problema na vida dele. Que virtude é essa? O ser humano tem a facilidade de se adaptar. Isso é importante, por quê? Porque quando você muda de emprego, quando você muda de cidade, muda de estado, quando alguma coisa acontece na sua vida, você tem que ter a capacidade de se adaptar a um novo ambiente, a novas condições, para você continuar avançando. E isso também permitiu os seres humanos povoar
todas as regiões do planeta Terra. Tem gente que se adaptou ao frio, ao calor extremo, ao deserto, etc. Então, essa virtude da adaptação ou adaptabilidade, ela é joia, importante. Só que ela pode te conduzir para um ponto negativo, que é acostumar com o ruim. Ou acostumar com o mais ou menos. Você não foi criado para acostumar com mais ou menos. Presta atenção. Sabe qual que é a prova disso? Você está aqui. Por que é que você está aqui, meu Deus do céu? É porque na sua alma, dentro de você, existe um grito dizendo: eu quero mais! Eu quero mais! Eu não aceito essa vida desse jeito! Eu quero uma vida melhor, eu quero desfrutar mais, eu quero mudar relacionamento, vida financeira, eu não sei qual é a mudança que você veio buscar. Mas você só está aqui porque existe uma inconformidade no seu interior. Mas talvez em outras áreas, você está daquele jeito ali, ó, se conformando. E o pior é quando você se associa a pessoas que vão reforçar isso. Não, é assim mesmo. Não, está difícil para todo mundo. Essas conversas, olha, de vez em quando eu encontro pessoas lá do meu passado, são as mesmas conversas, as mesmas. Está difícil para todo mundo. É crise, é isso. Eu me afasto disso, querido. Minha vida não é pautada pela visão dos outros. Minha vida é pautada por aquilo que eu já visualizei, por aquilo que eu já enxerguei. E eu não vou ficar me conformando. Ah, é verdade, né? Está difícil para todo mundo. Já percebeu que a gente gosta de buscar isso? A gente gosta de buscar pessoas que concordem com o nosso estado atual. Por quê? Porque quando você olha para o seu estado atual e ele está te incomodando e você não está disposto a pagar o preço para avançar, o que é mais fácil fazer? Avançar, pagar o preço, que vai exigir energia, responsabilidade, ou achar alguém para concordar? É assim mesmo. Está tudo certo. Está assim para todo mundo. Nos últimos 5 anos, eu sempre ouvi isso. É crise, é isso, é aquilo. Nos últimos 5 anos, eu continuei prosperando, avançando e crescendo em todas as esferas da minha vida. Porque eu não me conformo. Porque sempre haverá pessoas rompendo e pessoas estagnadas. Talvez você está se conformando com essa vida. Paralisada, parada. Chega, dá um basta. A partir de hoje, você não vai mais viver essa vida de conformação. Terceiro estilo de vida. Então aqui, ó, xizinho. Risca da sua vida também essa vida de conformação. Terceiro estilo de vida, que você não pode mais adotar. Uma vida independente. Uma vida independente. Por que, Rafa, que eu não devo mais adotar esse estilo de vida? Espera aí. Estou tentando corrigir aqui. Por quê? Porque você acabou de dizer que a gente não tem que ser dependente. Não, você não tem que ser dependente emocional. Mas entenda algo. Sozinho você não vai chegar a nenhum lugar. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu não te disse que muitas vezes as respostas das nossas orações, para você que crê, vem numa embalagem humana? Sozinho você não vai conseguir sair do seu estado atual e ir para o seu estado desejado. Sozinho você não vai conseguir resolver esses problemas que você está enfrentando hoje. Sozinho, sozinha, você não vai conseguir construir aquilo que eu chamo de VEX, que é vida extraordinária. Eu não cheguei aqui sozinho, eu tive líderes, eu tive mentores, eu continuo tendo mentores e continuarei tendo mentores. Por quê, Rafa? Porque eu sempre vou precisar de alguém que sabe mais do que eu para ir para um próximo nível. E a vida segue assim. Inclusive, é o conselho de Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Ele disse que na multidão de conselheiros há sabedoria. Só que não é todo mundo que está apto para te aconselhar. Eu estou aqui como mentor. Como eu te falei, durante essa semana eu sou seu mentor gratuito. Pega o máximo que você pegar. Suga o máximo de mim. Suga o máximo. Porque eu tenho certeza que se você modelar a minha maneira de pensar,
você vai começar a sair do seu estado atual rumo a uma vida extraordinária. Mas entenda, essa vida de independência, sozinho. Ah, do meu jeito, eu vou conseguir. Do seu jeito é o resultado que você já tem. Do seu jeito é a realidade que você já construiu, querido. Do seu jeito é permanecer no mesmo patamar. Tem que ser de um jeito diferente. Tem que ser do jeito de uma pessoa que deu certo. E eu não estou querendo aqui me colocar numa posição de arrogância, de presunção, não, querido. Mas eu posso te afirmar, eu dei certo na vida. E se eu conseguir dar certo, você também consegue dar certo. Então vamos caminhar juntos. Mas sozinho, risca. Vida de independência. Independente. Acha que vai chegar sozinho em algum lugar. Você não vai chegar sozinho em nenhum lugar. Alguém precisa pegar na sua mão e te conduzir. Não é te carregar, é te conduzir. E eu estou aqui para isso. E o quarto estilo de vida. E essa é a vida que você precisa adotar. Fazer um Vzinho aqui, ó, de certo. É uma vida intencional. Uma vida de intencionalidade. O que é ser intencional, Rafa? É ser adulto. Porque quando você era criança, o uniforme estava pronto. O leitinho com Toddy talvez estava pronto. Mas quando você cresce, a vida não vem pronta. A vida financeira não vem pronta. A vida familiar não vem pronta. A criação dos filhos não vem pronta. A sua vida emocional não vem pronta. Nada vem pronto. Então você precisa de intencionalidade. O que é intencionalidade? É saber o que eu estou fazendo, é saber para onde eu estou indo, é ter clareza, intenção, objetivo. Minha vida não é um acontecimento, fruto do acaso. Eu não estou vivendo para ver o que vai dar. Não, eu sei o que eu quero, para onde eu estou indo, eu sei como resolver as minhas demandas internas, eu sei como construir a vida que eu quero. Eu sei que hoje talvez você não saiba. Mas estou te dizendo que esse é o tipo de vida que você vai ter que construir a partir de hoje. Eu estou aqui para te ensinar isso, eu já estou te ensinando isso. Porque o conhecimento, querido, é o primeiro passo. Existe uma frase que diz que conhecimento é poder, né? Eu creio nessa frase. Porque sem o conhecimento você não dá um passo adiante. Deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe o que é problema? Problema, vou te dar uma definição de problema. Já que a gente está aqui para resolver muitos problemas, anote aí. Problema é ausência de conhecimento. A professora chega na sala de aula, distribui os problemas matemáticos na carteira. Os alunos começam a ficar empavorosos. Que isso? É um verdadeiro problema. Como resolver isso aqui? Ela vai distribuindo. Todo mundo fica tenso, distribuindo. Depois que ela termina de distribuir, ela vai lá no quadro. O que ela faz? Passa a fórmula. Traz o conhecimento. Aí os alunos, agora eu sei como resolver os problemas. Os problemas que você tem, que te atormentam hoje, eles só permanecem aí porque você não tem o conhecimento que você precisa para resolvê-los. A partir do momento que você tem o conhecimento, o problema se extingue. Problema é falta de conhecimento. Se você pega um aparelho como esse, um celular na mão, e você não tem o conhecimento de como utilizá-lo, se torna um problema. Eu tenho uma máquina poderosa, mas não sei utilizar do potencial dela. Por quê? Não tenho conhecimento. Eu tenho um problema. Você não sabe como resolver a ansiedade, a procrastinação, o medo, a dependência emocional, os problemas financeiros, os problemas relacionais, a depressão, baixa autoestima. Você não sabe como resolver. Você não tem o conhecimento. Eu estou aqui para isso, querido. Por que eu valorizo tanto o conhecimento? Porque ele é a base para resolvermos os problemas. Ser intencional é viver esse estilo de vida, é adotar esse estilo de vida. Rafa, eu creio que Deus está no controle. Minha vida está nas mãos de Deus. Para que ser intencional? Eu vivo um dia de cada vez porque minha vida está no controle de Deus. Então presta atenção, vou falar mais próximo aqui para você com muito amor e carinho. Eu sou um homem temente a Deus. Eu prego a palavra todos os dias num devocional que eu faço lá no meu Instagram, que tem em média 1.700 pessoas ao vivo todos os dias.
Como eu te falei, eu sou formado em teologia, é uma das minhas formações, mas vou te falar uma verdade, que talvez ninguém nunca te falou. Deus não está no controle da sua vida. Ah, não concordo. Se Deus está no controle da sua vida, querido, esse casamento, que é o inferno, é da vontade dele, então. Aí você não pode fazer nada, porque ele está no controle. Se ele está no controle como você acha que ele está, 100%, esse casamento que é o inferno, é da vontade dele. E aí a gente não pode fazer nada, né? Porque quem é que vai lutar contra Deus? Se Deus está no controle, essa vida financeira sua, na escassez, sofrida, é da vontade dele, porque ele está no controle. Abra os seus olhos, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que Deus entregou para o homem, uma virtude semelhante à que ele tem, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é a livre escolha, é o livre arbítrio, é o poder de escolher. Para de falar que Deus está no controle. Isso é uma forma de você jogar sua responsabilidade para Ele. Para com isso, querido. Quando o homem decidiu pecar lá no Éden, Deus não pulou na frente do homem. Não vem não, estou no controle, não peca não. Não, querido. Deus já tinha instruído o homem. Isso aqui é vida, isso aqui é morte. Escolhe. Jesus nunca obrigou ninguém a nada, ele sempre fez um convite. Inclusive, até para você viver no centro da vontade de Deus, você precisa decidir se submeter à vontade dele. Porque você pode decidir se rebelar à vontade dele também. Que as escamas caem dos seus olhos. Eu costumo dizer que a humanidade é como um grande navio. Deus é o capitão. Ele já estipulou o destino do navio. Ninguém pode mudar o destino. Ninguém. No final, todo mundo vai topar com ele. Quem acredita, quem não acredita, todo mundo vai topar com ele. Agora, como é que você vai dentro do navio? Como é que vai ser essa viagem? É você que escolhe. Você pode ir no porão, você pode respeitar as regras e infringir as regras. Você pode ir na primeira classe, com tudo resolvido, com as coisas não resolvidas. Ou seja, dentro do navio, você decide como você vai nessa jornada. Agora, o destino dele está na mão dele mesmo. Você compreendeu o que eu estou querendo te dizer? Todo mundo vai topar nele, todo mundo vai prestar contas diante dele. Só que, como é que vai ser a sua jornada até lá? Como é que vai ser o seu caminhar até lá? Eu decidi, há mais de 20 anos atrás, que a minha jornada até o meu destino vai ser de desfrute. Eu vou resolvendo um problema atrás do outro, aprofundando, adquirindo habilidades, construindo, prosperando e desfrutando. Eu quero te convidar, venha viver essa jornada desfrutando também. Isso é vitimismo. Querer colocar tudo na conta de Deus. Porque é mais fácil, né? Eu aprendi uma coisa, querido. Que eu posso ter mais. Escreve isso aí no chat. Eu posso ter mais, porque eu posso ser mais. Todos os meus resultados estão diretamente conectados com o meu crescimento. Quanto mais eu sou, mais eu tenho. Por isso, focar em você, no seu crescimento, é o propósito dessa semana e dessa sequência de aulas. Presta atenção no que eu quero te dizer aqui, que eu estou caminhando para o final. Isso aqui é só o início. Não é nem 3% de tudo que vai vir nessa semana. Quem gostou dessa aula, digita no chat. Eu gostei, digita aí. Isso aqui é só a introdução, querido. Eu vou mexer em muitas coisas durante essa semana. Amanhã é uma aula que você não pode faltar por nada. Amanhã, no final da aula, eu vou aplicar uma técnica de ressignificação em bloqueios emocionais. Eu vou te mostrar amanhã como identificar os bloqueios emocionais. O que está no seu inconsciente te travando, te sabotando, que você não consegue identificar. Amanhã você vai aprender isso, na nossa segunda aula. Então, quero te pedir uma coisa. Não falte por nada. Lembra que vencedores são aqueles que vão até o fim. Escreve também, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Essa é a semana que vai mudar a sua vida. Não brinque mais com a sua vida. Não abra mão mais dessas oportunidades que a vida coloca diante de você ou Deus coloca diante de você.
se você crê. Eu quero te pedir uma coisa. Durante essa semana, tanto o replay das nossas aulas como o link das nossas aulas serão enviados lá no nosso grupo do WhatsApp. E é muito importante que você esteja no grupo do nosso WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, a gente vai soltar agora nos comentários, no chat, um link do nosso grupo. É muito importante que você toque nesse link, entra no grupo e permaneça no grupo. O grupo é bloqueado, você não vai ser incomodado e somente lá nós vamos enviar os links do replay da aula de hoje, das próximas aulas e também os links das outras aulas. Então, se você não está no grupo, você vai tocar no link agora que está subindo no chat, entrar no grupo e permanecer nele. Porque essa semana vai ser um divisor de águas na sua vida. Meu papel é ser o seu mentor até domingo para te conduzir rumo a uma vida extraordinária. Ok? Eu me despeço de você aqui. Eu te vejo amanhã nesse mesmo horário. Se programe, fique atento ao grupo, porque a nossa jornada só está começando e uma grande transformação startamos na sua vida, tá bom? Um grande abraço, um beijo e até amanhã. Bora.